Oi amigos, tudo bem com vocês? O meu nome é Crislane e hoje eu vim falar pra você que tá aí pelejando, estudando com espanhol. Vim contar a minha experiência com o espanhol, em específico o espanhol cartesiano, que foi o que eu aprendi, porque pra quem não sabe, cartesiano é uma variação do espanhol da Argentina. Eu espero não ter explicado errado. Eu vou contar a minha história com o espanhol. Se um dia vocês quiserem, eu posso contar como foi a minha história com a medicina, com a Argentina, como cheguei até aqui. Eu conto tudo detalhado, mas agora eu vou contar como foi a minha trajetória até conseguir ter uma fluidez no espanhol, hoje em dia, tá bom? Então, amigos, em 2023, eu estava na escola, tá? Estudando e, consequentemente, também estava estudando para o Enem. Eu estava no terceiro ano do ensino médio e eu estava estudando pro Enem, pelejando pra passar no Enem, gente. Mas eu não vou mentir pra vocês que eu meio que, não sabia se eu queria alguma coisa no Brasil. Ai, Crislane, mas você tinha condição pra ir pra fora do Brasil? Não, mas é aquelas coisas, a fé é uma coisa que a gente sempre tem e eu sempre tive fé e sempre tinha na minha cabeça, desde pequenininha, não quero morar no Brasil, porque eu não sei, não me perguntem, amo o Brasil de coração, principalmente onde eu moro, ali no Ceará, mas de verdade, eu acho que o Brasil, eu nunca, tinha uma visão de que um dia eu ia crescer lá. Não sei se vocês me... Na escola, eu não era boa no espanhol, tá bom? Eu vou deixar aqui bem claro pra vocês que eu não sabia nada. Outra coisa, um primeiro erro meu foi que eu pensava na minha cabeça que o espanhol era muito parecido com o português. Gente, não é. Não é. A gente bota isso na nossa cabeça e acaba que a gente não vai estudando. A gente vai pensando, não é fácil, não é isso, é aquilo, eu aprendo fácil. Não é. Ai, desculpa por isso. É que eu pintei a unha e não desborrei ainda. Mas enfim, o espanhol não é fácil. Pode ser fácil. Para algumas pessoas pode ser fácil, claro. Porque vai de cada um como aprender, né? Também como as pessoas ensinam. Mas, na minha concepção, não é parecido com o português. Muito parecido. Obviamente, tem algumas palavras. Mas também tem os falsos amigos. Tem coisa que não tem nada a ver com o português. Entendeu? Então, na minha concepção, não é igual. É parecidinho, mas mínimo. Não é essas coisas também, não. Não vai se iludindo, não. Como eu queria passar no Enem, eu ficava estudando, claro, o espanhol, mas o básico, gente. O básico, porque pra quem não sabe, no Enem são só 5 questõezinhas de espanhol. Então, eu me esforçava pra essas 5 questões e nada mais, tá? Vou logo dizer, nada mais. Aí, galera, eu comecei a estudar o espanhol da Argentina em julho de 2023, quando eu já sabia que eu ia vir pra cá. E aí, eu tive um professor particular, um professor nativo particular. Assim, o professor, ele era muito bom, de verdade. Só que ele meio que não tinha um conhecimento que ele deveria saber para as provas de proficiência. Ou seja, ele me ensinava o espanhol realmente nativo argentino, só que ele não me falava sobre o que ia cair na prova, sobre as coisas da prova. Então eu acho que, ele realmente me ensinou a falar em espanhol, eu me comunicar, não a fazer uma prova de espanhol, porque é muito diferente você falar em espanhol, aprender algumas coisas em espanhol, do que você estudar a gramática do espanhol, aquelas coisas assim mais complicadas, que é o que vai cair na sua prova. Um grande detalhe é que eu ainda tava no Brasil, como eu tava falando pra vocês, ainda ia fazer Enem, o Enem foi em novembro, eu fiz o Enem, tá bom? Eu consegui pelo menos tirar 900 na redação, mas eu não vou mentir pra vocês, que como eu já sabia que eu ia vir pra cá, eu não me esforcei, eu já tava com aquele pensamento, não vou ficar no Brasil, então não preciso me esforçar pra essa prova. E foi isso que eu fiz. Foi errado? Foi. Mas eu já sabia que eu não ia ficar lá. Eu só fiz porque realmente na minha escola, se eu não me engano, é obrigado você fazer no terceiro ano do ensino médio. Estudava em escola técnica, então não sei se é uma obrigação realmente. Ninguém é obrigado a nada. Mas enfim, eles falavam lá que era uma obrigação e eu fui fazer e fiz no máximo. Sei lá, gente, eu não me importei com a prova, não vou mentir pra vocês. Aí, enfim, cheguei aqui na Argentina. Gente, eu não vou mentir. Vou ser 100% sincera nesse vídeo. Eu não sabia nada. Eu estudei, mas só que,
é diferente na prática, entendeu? É muito diferente na prática. A primeira coisa que eu fiz foi querer provar as coisas daqui, tipo as facturas, que é tipo uns docinhos de padaria. E eu queria muito provar, fui na padaria. Eles falam muito rápido. Eu não sei o que acontece, acho que eles gostam de tudo ali, aqui agora, tudo rápido. E é isso, são muito proativos nessa questão. Só que pra uma brasileira que mal sabe falar o espanhol ou o português direito, aí você vai querer ser rápido, gente. E eu tipo, meu Deus. Aí eu fui nessa padaria e a mulher falou, deixa eu me lembrar aqui com vocês. Lembrei. Ela falou assim, eu pedi pra ela uma medialuna. Tipo, não pedi uma medialuna. Eu queria provar e perguntei pra ela o que tinha. Sendo que só queria realmente saber. Uma dica também, em cima disso, é que você, mesmo você sabendo que isso aqui é uma escova, você tem que perguntar, porque aí você vai puxar assunto acima do que é uma escova, entendeu? E essa é uma dica muito importante pra você que quer aprender qualquer língua. Eu sei que isso é isso, mas eu vou perguntar, mesmo eu sabendo, porque eu vou puxar outro assunto por cima. Você realmente tem que ser cara de pau. E aí, nisso, eu perguntei pra ela o que tinha e tal. Aí ela pegou e falou muito rápido, chaterio. Só que muito rápido. Eu não vou conseguir falar como ela falou, porque naquela hora eu não entendi nada. Ela, chaterio. E eu fiquei assim, gente. Só que aí eu lembrei assim, eu não posso ser envergonhada, vou perguntar o que ela falou, porque eu não entendi o que ela falou. Aí eu, como? Né, gente? É incrível. Como? Aí ela, chaterio. Então, foi ali a comunicação, ainda bem que ela foi muito gentil. Tipo, na verdade, eu acho que ninguém nunca foi, assim, prepotente, ignorante comigo aqui. Não que eu me lembre, mas já ocorreu com algumas amigas minhas, as pessoas realmente, tipo, não ter paciência. Mas acontece também, não pode ser tudo flores, tudo perfeito, né, gente? Aí, enfim, foi passando os dias, eu fui saindo pra ficar falando com as pessoas, pra tentar falar, por mais que eu não sabia tal coisa, eu perguntava e eu ficava nessa. Só que, gente, tem uma hora que sua cabeça, ela vai doer de tanto você falar em espanhol, porque é uma coisa que você não tá acostumada. O seu subconsciente, ele tá acostumado com português. Você tá acostumada a pensar em português, a falar em português. Então, aquela língua, ela te deixa mais cômoda. A sua língua nativa, ela vai te deixar mais cômoda, mais relaxada, tanto pra você escutar, quanto pra você falar. Então, é como você sair da sua zona de conforto, falar outra língua, sabe? É como não, é como sim, é como você sair da sua zona de conforto. E você tem que forçar você a gostar, entendeu? Tipo, eu não gostava de falar em espanhol, não vou mentir. Preferia falar com as meninas que eu morava que eram em português, elas eram brasileiras, e eu preferia falar em português do que em espanhol, com alguém que eu não conhecia, entendeu? Então, assim, eu fui realmente me forçando a falar o espanhol. E pra quem não sabe, há muitas variações do espanhol. Ou seja, na Espanha tem uma variação, aqui na Argentina tem outra variação, no Chile é outra variação. Não é que é outra língua, é a mesma língua, com as mesmas regras gramaticais. É como se fosse o nosso sotaque, por exemplo. Em Fortaleza não é o mesmo sotaque de alguém de São Paulo, entende? Então, o espanhol, ele tem essas variações. E tem o castelhano, que é o mais puxado ali. Se você um dia vier pra Argentina, você vai perceber que às vezes a gente assiste alguma série espanhola, o cara fala, olá, todo bien. Na verdade, essas palavras são iguais. Mas, tipo assim, caché. Na Espanha você vai falar calle, entende? Então, caché é rua. Então, tem essas diferenças, mas não é que sejam diferenças gramaticais, não é nada fora do normal, entende? Mas tem essas coisas que você que tá estudando espanhol com outra variação, você vai estranhar quando você chegar aqui, entende? Então, se eu te indico que se você tá indo, sei lá, pra Bolívia, tenta ver séries bolivianas, músicas bolivianas, mas eu tô te falando aqui pra você falar, estuda a gramática, tipo, a gramática espanhola, porque é a única que vai ter.
A única coisa que vai mudar é a variação, o sotaque deles, entende? Espanhol e qualquer coisa que você for estudar, você só vai aprender com a repetição, com você falar. Então, ou seja, às vezes eu passava 3 dias em casa, assim, hibernando, morava com pessoas brasileiras e eu esquecia muitas palavras do espanhol que eu já tinha aprendido. Então, é aquela coisa de você sempre falar, sempre tentar ver coisas. Se você tá no Brasil, tenta ver coisas em espanhol, uma série, uma música. Tenta ver tudo em espanhol. Eu, por exemplo, quando eu tava no Brasil, eu coloquei, agora no caso também, porque, pra quem não sabe, esse ano eu fui pro Brasil. Não, ano passado eu fui pro Brasil, voltei agora esse ano. E eu, de verdade, eu ficava, tipo assim, louca, pensando, meu Deus, eu esqueci o espanhol, esqueci. Aí eu coloquei meu celular em espanhol, então eu tava lendo coisas em espanhol e vendo vídeo em espanhol também. Ah, uma grande dica, mas assim, não fala pros seus papais que eu tô falando isso pra você, tá bom? É só que uma dica aí por cima. Eu, quando eu tava no Brasil, eu tava muito em conjunto. E meus amigos gostam muito de falar falar no Omi TV. Não sei se vocês conhecem, é tipo o Omigo. É o Omigo, só que eu acho que só mudou essa coisa do Omi TV agora. E é um aplicativo que dá pra você falar com pessoas do mundo todo, online, assim, com a câmera ligada e tal. É tipo uma coisinha isso. Mas não fala pros seus pais, por favor, que eu tô te falando isso, tô te dando uma dica. E aí eu pegava, colocava a Argentina e começava a falar com a galera daqui em espanhol, ou então botava com a galera da Espanha e falava. E, gente, tem variação sim. Eles falavam que o meu acento era argentino, porque eu aprendi o castelhano, né? E tem essa diferença, tipo, tô falando que os espanhóis falavam que eu tinha um acento argentino, entende? Então, tem diferenças, sim, tem diferenças. E eu quero falar pra vocês, essa é uma dica no Omi TV, coloquem lá na Argentina, coloquem o país que vocês vão. E, cara, dá super certo, pra mim deu super certo. Falava horrores com ele em espanhol, tentava falar todo dia. Então vai, cara, vai, tenta, fica vendo coisas em espanhol. Isso é muito, muito, muito importante. Outra coisa que eu aprendi bastante também foi participar de coisas onde só tinha argentinos. Ano passado eu participei de um time de voleibol daqui de Buenos Aires, daqui da Argentina. Ai, gente, não queria falar onde eu moro, vou até botar um pi. E aí, o que acontece? Aqui onde eu moro tinha um time e eu me inscrevi nesse time que só tinha literalmente argentino, tinha uma brasileira. Só que, gente, eu vou falar uma coisa aqui que é meio complicado, mas eu espero que muita gente que mora aqui não veja esse vídeo, mas a maioria das pessoas que mais te metem a faca aqui na Argentina é os brasileiros. Na verdade, pelo que eu sei, em todo canto, os brasileiros são bem assim ridículos, entende? Não sei porquê, mas enfim, eu evitava e evito ainda ter amizade com brasileiro. A menina que eu moro, ela é brasileira, só que a gente tem outra coisa. Não é, tipo, a gente tem amizade já faz um tempo. Então, assim, eu evito só dar confiança. Eu falo normal, trato normal, até porque eu não sou um monstro. Mas com essa questão eu evito. Então, eu tava nesse time, eu só tentava falar com elas, e elas falavam, nossa, o espanhol tá evoluindo e tal. Então, isso foi muito legal. Gente, no todo foi isso. Se vocês quiserem, eu posso falar um pouco mais, aprofundar mais ainda o que eu tô falando aqui pra vocês. Mas no todo foi isso. Eu aprendi realmente falando com nativos, conversando com nativos, porque assim, o que eu acho, tá bom? Quando você muda de um país, você vai tentar se acomodar naquele país, e a maior burrada que as pessoas fazem é se envolver com brasileiros, por sentir-se cômoda. E eu super entendo isso, mas eu acho uma burrada você falar com brasileiros querendo aprender
a outra língua. Então, tenta fazer amizade com o argentino, mas também não é aquela amizade de você ser melhor amigo. É você ser colega e ficar conversando com ele, falar com as pessoas. Não é você usar uma pessoa pra você aprender algo, mas é você sair com essa pessoa, fazer amizade mesmo. Só que não dá aquela liberdade, entendeu? Espera um tempo. Nem pro brasileiro você é pra dar sua liberdade. Gente, muito cuidado se vocês forem se mudar de país, porque as coisas não estão de brincadeira. A gente acha que só no Brasil tem criminalidade, tem coisa ruim, mas tem em todo canto, gente. As pessoas, todo mundo tem alguma parte que é ruim, entendeu? Todo mundo tem erro. E não pensem que é só no Brasil que tem gente ridícula. Todo canto tem. Então, a dica que eu dou pra vocês é: tentem sair com argentinos, caso você venha pra Argentina. Tenta falar em espanhol, tenta ver coisas em espanhol, pratica com seu cachorro, pratica com sua mãe, com seu pai, mostra pra ele: olha o que eu aprendi em espanhol hoje, e fala, porque é muito mais fácil quando você explica, você fala, no caso, tô falando, explica um conteúdo, mas também explica o conteúdo que você aprendeu pra alguém ou pra você mesma, olha pra frente do espelho, algo assim. E cara, vai dar certo. E se você tá indo só de viagem também, esse vídeo é pra você também. Vai falando o básico, tenta pelo menos falar o básico pra você sobreviver mesmo. Porque o mundo não está de brincadeira hoje, tá bom? É isso, eu mando um beijo de novo pra você, tá bom? Esse é o segundo vídeo do canal, espero que você goste, que você deixe o seu likezinho e fale alguma sugestão de um vídeo que vocês querem que eu grave. Mas já tenho algumas ideias também. E eu vou postar aqui com essa mesma blusa. Vou fazer outros vídeos com essa mesma blusa. Então vocês não estranhem, tá bom? Não é porque eu não tomei banho nem nada. Mas enfim. Beijo pra você. Até a próxima.